Olá, alunos. Nós temos hoje como objeto de conhecimento fazer alguns exercícios sobre reconhecimento ou identificação de funções orgânicas. Nós já estudamos grande parte delas e nós necessitamos de, dentro de uma molécula mista, reconhecer as funções presentes. Essa é uma questão recorrente nos concursos e nos vestibulares, porque, em geral, é o que nós necessitamos de saber dentro de uma molécula, às vezes gigantesca, uma molécula que, dentro da farmacologia, por exemplo, quais são os grupos funcionais presentes. Nós vamos começar relembrando rapidamente essas funções que nós já conhecemos. Bom, em reconhecimento de funções, eu fiz uma divisão aqui para que a gente pudesse estudar as funções oxigenadas e as funções nitrogenadas, como fizemos nas aulas anteriores. Então, nós vamos começar agora com as funções oxigenadas. Observem, eu tenho aqui, se eu partir aqui do reconhecimento de função, eu imaginar um hidrocarboneto, hidrocarboneto não vai ser função para a gente, tá? Já sabemos que hidrocarboneto é toda substância que contém apenas carbono e hidrogênio. Aí a gente vai começar assim, na ordem. Eu tenho aqui um álcool. O que é esse álcool? O álcool é aquela substância que tem um grupo orgânico ligado a uma hidroxila, onde esse carbono da hidroxila é saturado. Depois eu tenho aqui um aldeído. O que é aldeído? É a substância que tem uma terminação com C-OH, onde esse R é um grupo orgânico. O que é uma cetona? Cetona é uma substância que tem uma carbonila, que é esse C-O aqui verde, ligado a dois grupos orgânicos, que podem ser iguais ou diferentes. O que é um enol? Enol é aquela substância que tem uma ligação dupla, uma insaturação, e tem uma hidroxila, como a hidroxila de álcool, nessa insaturação. Na verdade, é um composto muito instável, a gente sabe que dificilmente você consegue isolar um enol. Por que é enol? En de dupla, ol de álcool, tá? O que é um éster? Éster é um derivado de ácido carboxílico que tem C-O mais um grupo orgânico. Éter é aquela substância que tem oxigênio entre dois carbonos, tá? O fenol é uma substância que nós temos aqui um anel aromático e a hidroxila ligada no anel. Os sais de ácidos ou sais orgânicos é aquele que tem uma C-O ligada a um metal e também poderia ser aqui ao grupo amônia. E o ácido carboxílico é aquele que tem RC-OOH, tá? Então, essa é a ideia de funções oxigenadas. Vejamos agora as funções nitrogenadas. Então, as funções nitrogenadas, a gente começou com a amina, tá? Essa amina, que é um nitrogênio, veja só, com um par de elétrons aqui não ligantes, ligado a três grupos diferentes ou iguais, tá? Depois a gente viu o nitrocomposto, que é o composto que tem NO2 ligado a um R, tá? Que tem essa formação. A amida, que tem um C-O ligado com N, esse N pode ter aqui substituintes ou não, e uma nitrila, que a gente viu que é o formato de um cianeto, que é um grupo orgânico ligado a C-N, tá? Para a gente reconhecer agora, dentro de uma função mista, eu vou dar alguns exemplos que me foram ocorrendo, assim, que eu pensei, coisas que do nosso dia a dia, que a gente possa ver as funções que existam neles, tá? Lembrando, quando você olhar para uma substância dessa, esqueçam carbono e hidrogênio. Carbono e hidrogênio não nos pertence mais, porque aquilo ali seria de um hidrocarboneto. Vamos ver o que tem de diferente de carbono e hidrogênio. Então, vamos começar.
Olha só, essa substância já está toda marcadinha, como eu gostaria que vocês fizessem quando a gente tivesse um exercício para vocês fazerem. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, esse O está entre dois carbonos, é um O heteroátomo aqui, ele é um éter. Aqui eu tenho hidroxila ligada a carbono saturado, essa outra hidroxila, carbono saturado, essa outra hidroxila. Então, essas hidroxilas são hidroxilas de álcool, tá? É um carbono saturado. Aqui eu tenho um anel aromático, lembra o anel que tem 3 duplas aqui alternadas. Então, essa hidroxila que está ligada no anel, tá? São hidroxilas de fenol, certo? Aqui eu tenho 2 carbonilas ligadas a carbono, então são 2 carbonilas de cetona. Aqui não tem nada diferente de carbono e hidrogênio, então a gente esquece. Aqui eu tenho um OH ligado nesse anel aromático, então é um fenol. E aqui eu tenho um C-OH, que é um ácido carboxílico. Então, assim é que funciona esse reconhecimento de função, ok? Observem, aqui outra substância, onde eu tenho aleto, lembra? Aleto orgânico, que pode ser fluoclorobromo e iodo ligado a um carbono. Aqui eu tenho aminas, onde nitrogênio está ligado a carbono, o nitrogênio pode ser como hidrogênio com 2. Aqui eu tenho outra amina, aqui eu tenho uma cetona, que é uma carbonila no meio de carbonos, e um ácido carboxílico. Vamos então, gente, iniciar com essa substância onde estão separados os grupos funcionais em 1, 2, 3, 4. Vamos ver quais são as funções que existem nesses grupos. Começando com essa aqui, que é um C-OOH, a gente sabe que é ácido carboxílico. A função 2 tem um NH2, que é uma amina. A função 3 tem um C-O ligado a NH, então isso aqui é uma amida. E essa que tem C-OO ligado a um grupo aqui, que é o CH3, a função 4 é uma função éster, certo? Então, é assim que funciona o reconhecimento de função. Bom, vamos começar então com algumas substâncias que vocês já ouvem falar e que conhecem, começando com a adrenalina. Adrenalina, olha só, eu tenho 2 hidroxilas aqui. Essas 2 hidroxilas que vocês estão vendo, elas estão ligadas ao anel aromático. Então, essas hidroxilas são hidroxilas de fenol, tá? Todas 2 são fenol. Essa outra hidroxila que vocês estão vendo aqui está ligada a um carbono saturado, então a hidroxila de álcool. E esse N, que está ligado a carbono e hidrogênio, é uma amina. Então, a gente tem fenol, álcool e amina na adrenalina. Esse aqui é o salbutamol. Esse salbutamol, vocês observem aqui, é uma pegadinha, já caiu muitas vezes em prova. Eu tenho aqui uma hidroxila. Essa hidroxila está ligada direto no anel aromático, então ela é fenol. Essa outra hidroxila, ela não está ligada no anel aromático, tem um carbono saturado aqui. Então, ela é álcool, tá? Aqui é fenol e álcool. Aqui é outra hidroxila de álcool. Esse N é um N de amina. Então, a gente tem novamente aqui amina, álcool e fenol. A liotironina, ela é uma substância que tem, vejam só, OH ligado ao anel aromático, a gente já sabe que é fenol. Aqui eu tenho iodo, outro iodo, tá? Essa liotironina, ela é um hormônio, ela tem esses aletos orgânicos aqui. Esse oxigênio está entre carbonos, então é oxigênio de éter. Aqui eu tenho NH2, que é uma amina, e essa é a última função aqui, é uma função C-OH, que é ácido carboxílico. Aqui eu tenho um aspartame. Aspartame, vocês sabem que é um adoçante artificial, que já foi muito usado em refrigerante e outras coisas mais. Esse adoçante tem algumas funções importantes, e aqui a gente tem, começando, C-OOH, essa função aqui é a função
ácido carboxílico. NH2, função amina. C-dupla-O com esse NH aqui, isso aqui é uma amida. E esse C-dupla-O, que tem um CH3 ligado, é um grupamento éster, tá? Aqui são dois fármacos conhecidos. Esse primeiro fármaco, vocês têm aqui a cefalexina, é um NH2 aqui, que é amina. Aqui eu tenho um C-dupla-O com NH, que é uma amida, tá? Eu vou novamente aqui, ó, eu tenho um N com C-dupla-O ligado, é outra amida. Aqui eu tenho um grupamento de ácido carboxílico e lembra que aqui eu tenho um enxofre. Esse enxofre está ligado com dois carbonos, então ele é um tioéter. Lembra de tioéter? A gente não falou só de funções orgânicas oxigenadas e nitrogenadas, né? Eu dei o exemplo inicial, mas aqui tem uma função organosulfurado. Aqui eu tenho OH de fenol, porque está ligado no anel, NH2 de amina, C-dupla-O-NH de amida. Ó, novamente aqui, COH é ácido carboxílico. S, entre dois carbonos, é tioéter. E esse N ligado ao C-dupla-O é outra amina, tá? Esse é um antibiótico, amoxicilina. Aqui eu tenho outro antibiótico, a terramicina, que eu tenho aqui hidroxila de fenol, porque isso aqui é um anel aromático. Essa hidroxila está ligada a esse carbono aqui, que é saturado, então é um álcool. Aqui eu tenho um C-dupla-O de cetona, ligado a dois carbonos. Esse OH está ligado a esse carbono que é insaturado, então aqui é um enol, não esqueçam. Esse outro OH está ligado a um carbono saturado, é um álcool. Aqui eu tenho uma carbonila de cetona. Aqui eu tenho C-dupla-O com NH2, que é uma amida. Aqui eu tenho um OH ligado com um carbono insaturado, que é um enol. E esse N ligado a três carbonos, que é de uma amina terciária. Bom, e a forma do colesterol, né? Esse tão famoso colesterol, que muita gente tem problemas, né, de tê-lo com a quantidade maior do que deveríamos, que é o meu caso. Então, esse colesterol, eu tenho 4 anéis, A, B, C e D, tá? Esse formato é um formato muito comum, ter 3 anéis de 6 e um anel de 5 aqui, vocês vão ver que vai aparecer muitas vezes esses anéis, tá? E no colesterol, o que identifica a função do colesterol, inclusive porque termina com ol, é esse álcool que tem esse hidroxila, assim, nesse anel A, ok? Aqui é o ácido acetil salicílico, aquele AS que se toma quando você está gripado. Então, nesse AS, a gente tem aqui, ó, isso aqui é C-dupla-OH, ácido carboxílico. E esse aqui, C-dupla-O com outro grupamento aqui, significa que ele é um éster. Então, o ácido acetil salicílico tem ácido carboxílico e éster ao mesmo tempo. Eugenol, veja o que tem nesse eugenol. Eu tenho uma hidroxila ligada ao anel aromático. Então, essa hidroxila é hidroxila de fenol. E esse O, como heteroátomo ligado entre carbonos, ele é um éter. Aqui é a molécula do LSD, tá? A molécula do LSD já caiu muitas vezes em prova, por isso estou colocando aqui. É uma substância não regulamentar, de uso restrito para aqueles viciados, é uma droga extremamente nociva, onde eu tenho aqui esse N ligado a uma carbonila, que é de amida. Aqui eu tenho um N de amina e esse outro N de outra amina, tá? Vocês veem agora aqui a forma da capsaicina. Essa é a substância que tem na pimenta malagueta, ela que dá o ardor da pimenta, tá? Nessa substância vocês têm aqui um oxigênio ligado a carbono, que é oxigênio de éter,
uma hidroxila ligada ao anel aromático, que é hidroxila de fenol, tá? Aqui eu tenho, olha só, essa formação que vocês estão vendo aqui, ela dá para confundir às vezes, porque a gente não imagina. Esse H está ligado aqui embaixo do N. Então, esse N está ligado na carbonila, esse N liga diretamente na carbonila. Pode escrever assim? Pode, porque você tem a possibilidade de imaginar que o nitrogênio faz 3 ligações, então que esse H está aqui embaixo e ele está ligado no C dupla O. Logo, essa função aqui é uma função amida, tá? Essa aqui é a forma da cocaína. A cocaína, claro, todo mundo já ouviu falar, é outra substância extremamente nociva ao organismo, e é uma substância que tem esse N de amina, esse C dupla O aqui de éster e aqui um outro éster. Vocês vão começar, então, agora a observar que algumas dessas substâncias têm alguns grupos que têm essas linhas fortes, outras têm linhas tracejadas e tem linhas indicando como se fosse uma setinha. Essas indicações nós vamos precisar estudar para o futuro próximo, que é estudar a isomeria. Observem, nessa substância, que é a morfina, substância usada para pacientes com fortes dores, eu tenho aqui uma hidroxila ligada ao anel aromático, que é a hidroxila de fenol. Esse oxigênio entre 2 carbonos é um éter, essa hidroxila é uma hidroxila ligado a um carbono saturado aqui, que é álcool, e esse N é o N de uma amina. Observe o que eu estava falando. Isso aqui, ó, essa coisinha que vocês veem aqui, está indicando que esse N está acima do plano. É que essa molécula estaria no plano e isso aqui está para cima. Quando for para baixo, vai ser uma linha tracejada. Então, já é um indicativo importante para a gente saber que a gente tem aqui uma situação que a gente chama de carbono quiral. É o que a gente vai começar depois a ver. Bom, então nessa morfina que a gente acabou de ver, mostrando de uma outra forma, a gente tem o grupo fenol, que eu falei para vocês, o grupo éter, e aí vocês veem aqui, ó, esse tracejado aqui que acontece aqui, e esse outro tracejado, indicando que esses grupos estão atrás da molécula. E esse grupo, que é o grupo da amina, está para cima, quando ela está com esses traços fortes. Então, esse hidrogênio, por exemplo, aqui, ele está acima da molécula. A nandrolona é um esteroide anabolizante que é usado para pessoas em academia que fazem querer que seus músculos cresçam a todo custo e viram aquelas pessoas com aqueles brações. A nandrolona, ela tem essa função aqui de cetona e essa função que é a função álcool, o hidroxila ligada nesse carbono saturado. A nandrolona, gente, é uma substância que tem que ter o maior cuidado ao ser utilizada, tem que ser muito, muito bem controlado o seu uso. Aqui é a testosterona, que é o hormônio, onde nessa testosterona vocês observam aqui essa carbonila de cetona e aqui vocês observam uma hidroxila de álcool. Todo o resto é carbono e hidrogênio, não interessa para a gente. Eu só quero que vocês comecem a entender que agora eu tenho aqui, olha só, eu tenho essa cunhazinha nessa posição. Isso aqui significa que eu tenho uma metila pendurada aqui, certo? Aqui eu tenho outra para cima. Esse hidrogênio que vocês estão vendo aqui, ele está embaixo desse ciclo. Esse está embaixo. Esse outro aqui
está em cima. Então, isso aqui muda tudo dentro de uma molécula e isso eu quero que vocês comecem a enxergar. Aqui é o outro hormônio, estradiol. Como eu tinha falado para vocês, em geral esses hormônios têm 4 ciclos, 3 ciclos aqui de 6 e um ciclo de 5. E esse estradiol tem aqui essa hidroxila ligada ao anel. Então, isso aqui é um anel aromático, logo essa hidroxila é um fenol. Essa outra hidroxila está ligada a carbono saturado, logo esse estradiol tem um álcool também. Esse ol geralmente é para essa indicativo, né? Então aqui a gente tem hidrogênio para baixo, olha, hidrogênio para baixo, hidrogênio para cima, tá? Aqui vocês lembram que é metila. Aqui é a progesterona. Veja como é que é a progesterona. Eu acho que o importante é fazer muito exercício e ver como que a gente pode escrever diferentemente essas funções dentro de uma molécula mista, a fim de que quando vocês olharem para a molécula, não tenham dúvida. Por exemplo, nessa progesterona eu tenho aqui esse C dupla O. É uma cetona, porque tem um C dupla O ligado a 2 carbonos, né? Esse aqui, olha como está escrito esse CH3. Está escrito ao contrário, mas é CH3 de qualquer jeito. Esse aqui está escrito assim, COCH3. O que é um COCH3? Seria um éter? As pessoas olham aqui, deve ser um éter. Não é éter, gente, porque esse carbono aqui, ele tem que fazer 4 ligações. Então, para fazer 4 ligações, ele tem que ter uma dupla com esse O aqui nessa dupla. E aqui faz a outra ligação. Então, isso aqui é um C dupla O aqui em cima, ligado a CH3. Logo, isso aqui é outra cetona. Então, na progesterona, nós temos 2 cetonas pertencentes a essa substância. Bom, a gente, nos últimos tempos, nós temos ouvido todos os dias polêmicas muito grandes acerca dessas 2 substâncias que vocês estão vendo aí, algumas outras, mas eu acredito que quando a gente está num momento como esse, nós vamos querer saber coisas dessas substâncias que são atuais. Então, já fiz muita prova para vestibular e a gente, certamente, esse tipo de assunto que nós estamos vivendo vai ser assunto que deve ser cobrado. Então, nós temos aqui a cloroquina e a hidroxicloroquina, né? São 2 drogas cuja polêmica é, será que serve para o Covid? Será que não serve? Essa é a briga dessas 2 substâncias. Não vamos pensar nisso, mas vamos pensar nas funções que nós temos aqui. Então, eu tenho um cloro aqui nessa função, que é haleto orgânico, tá? Porque está ligado a carbono diretamente, é haleto. Olha aqui, eu tenho aqui cloro, por isso a cloroquina é o nome. Isso aqui é haleto orgânico. Aqui vocês estão vendo uma amina, tá? Aqui também você tem amina, aqui você tem amina, tá? E aqui você tem amina também. Então, nós temos aqui aminas nessas 2 substâncias. Eu tenho uma substância, nessa hidroxicloroquina, o que tem de diferenciado é essa hidroxila, que é a hidroxila de um álcool, tá? Elas são substâncias diferentes, tem essa hidroxi, significando hidroxila, então isso aqui é um álcool. Essa outra função aqui, que ainda não falamos, que eu não identifiquei antes, mas ela existe nas 2, é uma função pouco cobrada, mas o nome dela é a função imina, tá? É aquela que tem N com dupla. Vocês não tinham visto antes, mas essa aqui é uma imina, certo? Bom, gente, esse aí é outro fármaco que tem sido objeto de muita polêmica, que é a ivermectina, né? Se ela serve ou não serve, já foi provado que não serve por alguns e por outros que serve. Não é o caso nosso da gente entender isso, mas eu quero que vocês vejam que a ivermectina é uma substância entupida de oxigênio, tá? Ela tem a B1A e B1B.
a diferença de uma com a outra está aqui, olha só. Quando você tem B1A e B1B, você observa que esse finalzinho aqui dela é diferente desse aqui, tá? Tem um carbono a mais nessa parte aqui. Isso acontece em síntese orgânica, você trocar, fazer um encadeamento maior ou menor e fazer uso deles como testes e remédio para poder ver o que é que vai dar melhor. Então, observe o que é que você tem aqui nessa ivermectina. Eu tenho essa hidroxila, que é hidroxila de álcool. Eu tenho aqui éter, 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 éter. Isso aqui é éster, tá, gente? Éster. Aqui hidroxila de álcool, álcool e éter, certo? Então, é uma substância mista com múltiplas funções éter e funções álcool e éster. Então, a gente tem vários éter aí, a gente chama que essas funções, quando você tem vários tipos de funções, a função é chamada de mista. Isso aqui é uma substância de funções mistas. Aí, dentro dessas funções mistas, se você tem várias funções iguais, a gente fala que tem múltiplas funções éter. Essa B1B é análoga, como eu falei para vocês, a outra, modificando aqui essa estrutura nesse finalzinho, certo? Aqui é o Tamiflu, que tem o nome de oseltamivir, que foi a substância usada na cura da gripe H1N1. Tá? Os pacientes que tiveram esse tipo de problema usaram esse Tamiflu na sua recuperação. Esse Tamiflu tem aqui esse oxigênio, né, que está embaixo do anel. Esse oxigênio aqui é um oxigênio de éter. Aqui eu tenho NH2, que é do grupo amina. Aqui eu tenho um N ligado a um C dupla O, que é de uma amida. E aqui eu tenho um C dupla O ligado com O, que é do grupo éster, certo? Aqui nós temos uma droga, já foi muito utilizada, tá? Que é chamada de penicilina. A penicilina, ela tem aqui um NH com esse C dupla O. É bom você olhar para ela desse jeito e no formato de bola também. Esse grupo que vocês estão vendo aqui é um grupo variável, tá? Que não importa para a gente. Então, isso aqui é uma amida. Aqui a gente tem uma outra amida. Aqui a gente tem um C dupla OH, que é ácido carboxílico. E aqui nós temos um S, enxofre ligado a 2 carbonos, que é um tioéter. Então, esse é o formato dessa substância que já foi muito utilizada, a penicilina. Vejamos agora a molécula do Taxol. O Taxol nós vamos começar aqui com a função número 1, tá? Essa função 1 que é uma hidroxila de álcool, tá? Aqui eu tenho a função 2, que eu tenho um C dupla O ligado com NH, que é uma amida, a função 2 é uma amida. A função 3, olha só, o que é essa função 3? É uma dupla só, não tem identidade nenhuma diferente dessa função 3. Então, é só para a gente pensar assim, nossa, tem uma função 3 ali. Não, não tem, ali é uma dupla, uma insaturação. Aqui eu tenho hidroxila de álcool, aqui eu tenho um éter, tá? Aqui a função 4, o que é essa função 4? Função 4 é uma cetona. Aqui eu tenho essa função C dupla O, que é éster. Aqui eu tenho a função 5. O que é essa função 5? É um O ligado com 2 carbonos, então é um éter. E essa última função aqui é C dupla O com O, que é um éster. Então, essa é uma molécula complexa do Taxol. Aqui é a boldina.
né? Alguém já ouviu falar em boldo? Isso aqui é o que tem no boldo. Então, eu tenho aqui esse oxigênio ligado com 2 carbonos, então é um éter. Eu tenho essa hidroxila, que está ligada a um anel aromático, então essa hidroxila é hidroxila de fenol. Então, eu tenho esse oxigênio que está entre 2 carbonos, então isso aqui é um éter, isso aqui é outro fenol. Então, isso é a boldina, nós temos éter e fenol. Aqui eu tenho uma substância hipotética, onde a gente tem essa hidroxila ligada a esse anel. Eu chamei a atenção disso aqui só porque essa dupla que vocês estão vendo aqui, ela pertence também ao anel, tá? Por isso que essa hidroxila aqui é hidroxila de fenol. Parece que está do lado de cá, mas ela está servindo aos 2 anéis, certo? E esse verde aqui é uma amina. Olha, esse aqui é outro fenol, essa vermelha aqui é outro fenol. Aqui vocês têm éter e éter nos azuis, tá? Esses 2 azuis aqui são azuis de éter. Aqui é o THC, o tetraidrocannabinol, onde vocês têm como funções esse oxigênio de éter e essa hidroxila de fenol. Então, só temos essas 2 funções aí. Aqui é a heroína. A heroína tem, vocês veem aqui éster, C dupla O, com um grupo aqui. Aqui eu tenho uma amina terciária, né? Um nitrogênio ligado com 3 carbonos. Aqui embaixo eu tenho um éter e esse aqui, por último, é um éster, certo? Finalmente, eu quero dizer para vocês o seguinte: estudem muito identificação de funções. Nós vamos ter uma aula só de questões, umas 50 questões de vestibulares dos últimos 5 anos, que onde se cobrou só esse tipo de coisa que vimos agora. Então, um abraço a todos, cuidem-se e espero vê-los numa próxima oportunidade. Obrigada pela atenção.